Olá, meus irmãos, vamos para nosso terceiro e penúltimo estudo dessa série sobre contentamento. Hoje nós vamos falar sobre os perigos de um espírito descontente, o perigo do descontentamento e da murmuração na vida do cristão. Então vamos começar? Você se considera uma pessoa murmuradora e descontente? Pense, reflita, analise a si mesmo. Você é uma pessoa que, em qualquer circunstância, em qualquer momento, está descontente, murmurando? Pergunte também a outras pessoas, como outras pessoas veem você como uma pessoa contente, descontente, grata ou murmuradora? Essa é uma realidade, o do descontentamento e da murmuração, que passa pelo coração do cristão. Então hoje nós vamos ver os perigos de caminharmos por uma vida de ingratidão, de insatisfação, de descontentamento e murmuração. Para introduzirmos aí o assunto, Barclay, que é o autor do livro que nós estamos nos baseando no nosso estudo, ele diz que o contentamento revela a graça de Deus em nosso coração. A murmuração e o descontentamento revelam uma alma perturbada. Um espírito descontente indica a existência de um problema espiritual mais profundo. Então, irmãos, atente-se para isso, que a murmuração e o descontentamento não é algo natural do cristão, mas revela um problema espiritual mais profundo e mais sério do que apenas tratá-lo como algo natural ou consequência das circunstâncias adversas, né? Mas, então vamos ver, na carta de Paulo, que destacamos o contentamento, nos capítulo 4, ele fala então contra a murmuração no capítulo 2. Diz o seguinte, Filipenses 2, 14 a 16. Fazei tudo sem murmuração nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, bem me esforcei inutilmente. Esse é o texto de Paulo, destaca bem a ordem de Deus para fazermos tudo, mas tudo sem murmuração e nem contendas. Paulo está advertindo os filipenses a não serem como os israelitas murmuradores do deserto, como nós vimos no estudo passado. A murmuração é tratada por Deus como pecado, assim como foi com os israelitas no deserto. Nós vimos lá em Números, no livro de Números. E aqui no texto de Paulo também Deus trata a murmuração como pecado, como um problema espiritual, como um problema de relacionamento com Deus. Dito isto, antes de apontarmos os perigos da murmuração, é preciso entender o que não é fazer tudo sem murmuração e contendas. O que seria isso? Primeiro, fazer tudo sem murmuração não é guardarmos tudo dentro de nós e nunca compartilhar nossas lutas com os nossos amigos. Então percebo que fazer tudo sem murmuração não é ficar quieto, guardar tudo e não falar para outros, né, aquilo que nós estamos passando, sofrendo, talvez com medo de que os outros pensem que nós somos fracos, sem fé, enfim. Então, murmuração, fazer tudo sem murmuração não é isso, não é ficar calado, quieto, guardar tudo. Segundo, Paulo não proíbe que apresentemos nossas angústias e lutas reverentemente a Deus. Nós vemos isso no Salmos de lamento, no livro de Abacuque, nós vemos isso em Êxodo, o povo lamentando, clamando ao Senhor por libertação no Egito. Então, é real, é fato que o
crente, o cristão, precisa chegar-se diante de Deus em lamento, com o coração disposto a falar tudo para o Senhor, daquilo que está sentindo, sofrendo, as angústias, as dores. Então, a Bíblia não proíbe isso, Paulo não proíbe isso. Isso é claro e evidente na Escritura. O povo de Deus se levanta em lamento e angústia para falar abertamente com o Senhor. A questão aqui é se apresentamos, então, de forma legítima ou não os nossos lamentos. Essa é a questão. O que quero dizer é, se nós lamentamos a Deus de forma sincera e confiante, ou nossa murmuração reflete a desordem do nosso coração. Então perceba, irmãos, que a nossa ideia aqui é perceber que fazer tudo sem murmuração não é guardar, mas também é falar. E nesse falar, aí que nós precisamos entender a legitimidade disso. Nós o fazemos com confiança na bondade, na provisão e na soberania de Deus, ou nós fazemos porque algo está espiritualmente em crise no nosso coração. Ou seja, estamos permitindo que Deus seja Deus, o soberano do universo, que estabelece todas as coisas para o nosso bem e para a sua glória, ou achamos que Deus está à nossa disposição para nos suprir e organizar a nossa vida como nós achamos melhor. Então perceba que aqui nós vamos perceber agora nos perigos do contentamento para o cristão, que ou nós nos achegamos com confiança diante de Deus, ou nós vivemos uma vida egoísta, centrada em nós mesmos. E aí, isso é produto, então, deste descontentamento e da murmuração. É se viver a partir de uma vida centrada em si mesmo. Primeiro perigo do descontentamento e da murmuração, ela revela um coração corrupto, pecador. Né? Um espírito murmurador é um espírito descontente com a soberana vontade de Deus, apresentando então um coração corrompido e impuro. Veja o que diz os versículos 14 e 15. Fazei tudo sem murmuração, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta. Então eu destaquei aí essa ideia de santidade, de pureza. Então perceba que o sentido negativo de uma vida de contentamento é a murmuração e o resultado, uma vida no pecado. Então perceba que como a murmuração e uma vida de descontentamento é sério para o cristão. Deve ser tratado com seriedade, porque está envolvido não é somente como eu reajo às circunstâncias, mas como está o meu coração diante do Senhor, diante do que o Senhor faz na minha vida. Então perceba que a murmuração revela como está o nosso coração, muitas vezes distante do Senhor, né? Porque um coração contente, ele busca não murmurar e nem contender, para o quê? Com o propósito de tornar-se santo, irrepreensível, inculpável. Então, essas são as palavras de Paulo. Judas, no versículo 15 e 16, fala do juízo de Deus sobre as obras ímpias. Olha só, ele destaca essas obras ímpias de quem? Dos murmuradores e descontentes, que andam segundo as suas paixões. Olha que interessante. Então, o coração do murmurador é um coração centrado em si, nos seus desejos, nas suas paixões. Precisamos ficar atentos em como o nosso coração tem respondido à ação de Deus na nossa vida.
se com confiança ou com rebeldia e descontentamento por causa de uma paixão não alcançada. Perceba, irmãos, como esse coração descontente, ele busca satisfazer o seu ego, os seus desejos, suas paixões, e aquilo que ele não alcança, que ele não consegue, ou alguma coisa que atrapalha a sua perfeita organização do dia, ele então murmura, reclama, vive um dia descontente, insatisfeito. Por quê? Porque o seu coração está voltado para si e não para a bondade de Deus que conduz todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus. Perceba, irmãos, é sério o entender os perigos da murmuração. Ela revela o pecado do nosso coração. Por fim, nossas aflições ou circunstâncias externas não causam nosso descontentamento. Elas são simplesmente ocasiões para que a corrupção do nosso coração se revele. Isso é verdade, isso é uma forma de percebermos onde está o nosso coração. Por isso não são as circunstâncias, mas as circunstâncias apenas revelam, mostram aquilo que está lá no profundo do nosso coração. Mas ao mesmo tempo que Deus disciplina e pune a murmuração, nós vimos isso na semana passada, no estudo 2, quando nós falamos dos israelitas murmurando no deserto, ele age com graça em Cristo Jesus, perdoando os nossos pecados na cruz. Então, da mesma forma que Deus agiu graciosamente com o povo no deserto, Deus age graciosamente ainda hoje. Hebreus capítulo 4 diz: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Portanto, acheguemo-nos com confiança em busca de graça, de misericórdia, a chegar-se diante do Senhor, lamentando, colocando diante dele nas nossas angústias, o nosso sofrer, porque é ele que é a fonte de todo contentamento. Segundo perigo do descontentamento, da murmuração para o cristão, é que a murmuração não é própria dos filhos de Deus. O contentamento na carta de Paulo aos Filipenses está associada a uma identificação como filho de Deus. Filipenses 2,15. Isso nos faz pensar que nossa murmuração é como o filho de um rei chorando e batendo o pé quando perde um brinquedo. Olha só a imagem que o autor nos traz. Por isso, quando somos tentados a reclamar contra Deus em nosso coração, precisamos parar e considerar o que ele já fez por nós. Então, ao invés de fazermos birras, murmurarmos, ficarmos tristes e cabisbaixo com o dia que Deus nos deu, nós devemos olhar para a graça e a bondade de Deus revelada na Escritura e naquilo que ele tem agido e atuado na nossa vida dia após dia, na onde Deus tem colocado-nos, na onde Deus tem agido no trabalho, na escola, na família, enfim, o que Deus tem feito na sua vida hoje. Né? Você se alegrou, você confiou, você esteve contente com aquilo que aconteceu no dia, ou você ficou cabisbaixo, mas mesmo assim você chegou diante do trono e confiou e falou ao Senhor, ou então você chutou o balde, e murmurou e reclamou. Perceba, irmãos, que a nossa murmuração é um reflexo da rebeldia do nosso coração com tudo aquilo que Deus tem feito graciosamente para conosco.
Quando as dificuldades aparecem em nosso caminho, precisamos olhar para dentro, para o pecado que continua a infestar nosso coração, mas também precisamos olhar para fora, para o Salvador que tomou sobre si a culpa do nosso pecado. É olhar para dentro, para o nosso coração, como ele tem se manifestado em meio à adversidade, mas também olhar para fora, para aquilo que Deus fez em Cristo, salvando, perdoando os nossos pecados, nos dando graciosamente as bênçãos celestiais para vivermos uma vida cristã que se deleita, que se entrega, que confia no Senhor. Então, Deus está cuidando, Deus está zelando, Deus está usando da tua bondade e proteção para cuidar de nós. Ore ao Senhor e peça que o velho homem seja despido em misericórdia. Peça perdão ao Senhor, peça para Deus ajudar você a ser contente, a não murmurar, não reclamar, porque isso faz parte do velho homem. E ore ao Senhor e peça para que o novo homem seja revestido em graça dia após dia. Peça ajuda ao Senhor, peça que esse novo homem possa ser evidenciado em toda e qualquer circunstâncias, com coração grato, contente e feliz no Senhor. Terceiro e último perigo da murmuração, ela afeta o nosso testemunho cristão. O contentamento não tem apenas um aspecto individual, mas também público. O contentamento dos crentes revela ao mundo a glória de Deus que resplandece no cristão contente. E é exatamente esse o argumento de Paulo em Filipenses, quando ele fala que os filhos de Deus, eles resplandecem como luzeiros no mundo por causa do seu contentamento. Contudo, o descontentamento traz um falso testemunho do cristão ao mundo. Vamos ver, um espírito descontente proclama a si mesmo e não o nome de Cristo, porque ela é alguém egoísta. Então perceba, irmãos, que essa murmuração vai afetar o nosso testemunho. Por quê? Porque estamos centrados em nós e não em Cristo. O que resplandece no nosso rosto, nas nossas atitudes, não é Cristo, não é o contentamento por ser salvo, por ser guiado e conduzido por Cristo, mas uma insatisfação porque não conseguimos tal e tal coisa, porque não alcançamos X metas ou porque perdemos tal coisa. Perceba que nosso contentamento deve estar fundamentado em Cristo. E segundo, a murmuração nos torna semelhantes ao mundo e não separados dele. Os descrentes, por sua própria natureza, são descontentes. Com isso, em meio a essa inquietação e confusão do mundo, a igreja precisa oferecer uma alternativa, um coração tranquilo e em paz, seguro e contente em Deus. Então, quando nós murmuramos, quando nós vivemos uma vida descontente com as circunstâncias em que vivemos, nós demonstramos que somos iguais ao mundo, porque o mundo vive descontente, insatisfeito, em busca de esperança, de propósito, em busca de satisfação, de alegria, de contentamento nas coisas, em si mesmo, e nunca estão contentes, sempre frustrados, desanimados, em busca de algo para fazer algo de valor que dê sentido a eles. Mas o cristão é diferente. O natural dele é viver contente, porque agora ele tem tudo. Ele tem vida, ele tem esperança, ele tem propósito, tudo em Cristo Jesus. Por isso, a igreja precisa evidenciar no mundo esta luz, esse brilho de Cristo, da obra de Cristo em nós, através do nosso contentamento nas adversidades, em qualquer circunstância, por sabermos que Deus é com o seu povo. Por fim, uma revisão aqui daquilo que nós vimos. Primeiro, nós vimos que o descontentamento e murmuração é pecado. Nós precisamos entender que murmurar é pecado.
né? Não é algo natural no cristão, mas é algo que ofende a Deus. O descontentamento, em segundo lugar, e a murmuração não é própria dos filhos de Deus, não é algo que deve ser natural e identificar o filho de Deus. Na verdade, a murmuração, o descontentamento identifica os não cristãos, os incrédulos, mas os filhos de Deus devem ser identificados pelo contentamento. E o terceiro perigo do descontentamento e da murmuração é que ela afeta o nosso testemunho cristão, né? Nós nos igualamos com o mundo, nós demonstramos ao mundo que nós somos egoístas, orgulhosos, insatisfeitos. Nós precisamos revelar ao mundo, através do nosso viver em qualquer circunstância, com o coração grato e contente diante do Senhor. Que esse terceiro estudo possa nos trazer um alerta do perigo de viver uma vida murmurando, reclamando, triste, insatisfeito. Né? Se essas coisas têm abatido você, chegue-se diante do Senhor com confiança, com fé, porque é Ele que derrama misericórdia e graça nas situações onde nós mais precisamos e necessitamos. Achegue-se ao Senhor em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. E próximo estudo, é o nosso último estudo, nós vamos falar de forma prática como encontrar, então, contentamento na aflição. Que Deus possa abençoar os irmãos em nome de Jesus. Um abraço.